Boa tarde a todas e a todos. Meus agradecimentos ao diretor-geral do campus, Rafael Felipe Coelho Neves, e demais servidores do campus de Poços de Caldas. Agradecimento aos professores Lívia Carolina Vieira e Marcos Marcussos, que organizaram este momento. Agradecemos a todos os professores presentes e às autoridades aqui presentes e aos queridos alunos. É uma emoção muito grande lançar o primeiro livro nessa casa de ensino, que é um lugar assim muito confortável para mim, visto que eu passei assim grande parte da minha vida trabalhando com educação. Então, para mim, esse é um ambiente muito confortável, um ambiente onde eu sempre estive. E a vida inteira eu escrevi. Escrevi, mas assim como muitas mulheres, eu nunca guardei nada. Eu sempre trabalhava, lecionava de manhã e à tarde, escrevia, guardava meus poemas, jogava na gaveta e eles ficaram por aí. Só depois que eu me aposentei, alguém falou: olha, seus poemas são bons, escreve esses poemas, publica esses poemas. E eu comecei a guardar esses poemas, a dar um valor para esses poemas. E o que eles faziam, esses poemas? O que diziam esses poemas? Esses poemas diziam sobre o meu lugar, sobre a relação com a minha família, a relação com a minha cidade. Falava de Minas, falava do lugar onde eu nasci, da minha cultura. Então, ele era ali o meu entorno. E era uma coisa assim, muito... falava muito da minha vida, do meu lugar, do meu sul de Minas. E o meu poema tinha aquele valor, aquela escrita feminina. Aquela escrita feminina que nunca foi valorizada. E a partir daí, eu comecei a reunir esses poemas e a guardar esses poemas. Quando eu percebi, eu tinha poemas que falavam de história, de cultura, da minha vida, da relação com meus pais, da minha identidade. E como formar um livro? Gente, não é fácil escrever, reunir e organizar um livro. Será que as pessoas vão gostar? Comecei a publicar na rede social para poder perceber assim, como que ia ser a aceitação desses meus poemas. E a aceitação foi muito boa. E aqueles que eu achava assim que, não, isso aqui não é nada, tinha muito aplausos. Quando foi no começo desse ano de 2023, eu não sabia como organizar esse livro. E eu fui convidada para fazer um poema para Ouro Fino. Ia ter uma feira cultural em Ouro Fino. Faz um poema para Ouro Fino, Dalila. Falei, vou fazer um poema para Ouro Fino. Procurei um tema e comecei. Estou ligada a você, Ouro Fino, uma cidade que eu tanto amo, uma cidade que contém das memórias de Ouro Fino, das histórias, da culinária, da região. O poema ficou maravilhoso. Publiquei, faz uma biografia. Coloquei uma biografia junto. Qual não foi a minha surpresa, gente? A minha biografia fez mais sucesso do que o poema. Eu fiquei inconformada. Como que uma pequena biografia teve mais curtida, teve uma repercussão tão grande, tão maior que o poema? E o que tinha nessa biografia? Eu fui olhar a biografia, gente, como que essa biografia aqui, todo mundo está gostando mais da biografia do que o poema? Eu fui olhar a minha biografia. O que tinha na minha biografia, gente? A história do herói. A história da heroína. A história daquela pessoa que saiu. Porque a história é muito simples, bem pequenininha, que eu vou reproduzir para vocês, bem assim, bem sintética mesmo. A história da menina que morava numa zona rural, na cidade, na zona rural que chamava Bogari, em frente a esse morro aqui que vocês estão vendo, tá? Em frente a esse morro, na zona rural do Bogari. Estudava numa escola rural do Mandu. E ela foi para a cidade e passou na vestibular, e teve que fazer uma prova de admissão para entrar na escola normal, no colégio normal. Muito quietinha, a última lá da carteira, não falava nada.
E lá na escola normal, ela estudou nessa escola normal, tornou-se professora, alfabetizou, trabalhou com teatro, com música, com letra, com roda de leitura, tornou-se professora de literatura, foi diretora dessa escola normal, foi lá para a galeria lá junto com as pessoas mais importantes da cidade, que era os maiorais lá, que eram os diretores antigamente, assim, aquelas pessoas que falam assim, nossa, essa aqui é a dona Leide, escritora, que está aqui na galeria. E a Dalila Lasmar estava lá, junto com aqueles professores que ela achava assim, os maiorais, os maiores, os mais letrados, os mais... E eu estava lá nessa galeria. Então, essa história, e depois tornei escritora, então essa história aí foi uma história assim, de sucesso, uma história que agradou muito. Eu falei, pronto, achei o fio da meada, é isso que vai acontecer no meu livro. É isso que vai acontecer no meu livro. Então, além dos meus poemas, eu fui escolher os poemas, sentei e fiz o meu livro. Comecei a escolher os poemas que falavam da minha infância, coloquei junto, próximo a cada poema, eu coloquei um pedacinho da minha história, o contexto da minha história. Aí eu fui pensar, gente, esse é o Bogari. Aqui é a história. O que eu aprendi lá? Aprendi um poema. Olha que céu, que mar, que rios e que florestas. A natureza que perpetuamente em festa é um seio de mãe a transbordar carinhos. O que é um seio de mãe a transbordar carinhos? Que lindo! Isso era a natureza lá do Bogari. Era a natureza que tinha quaresmeira, que tinha manacá da serra, que tinha ipê. Era aquela natureza que tinha água, que tinha rio, que tinha todas essas maravilhas. É isso que eu vou escrever? É isso que eu vou colocar. Aí eu comecei a fazer esse fio da meada. Coloquei o meu poema lindo que eu fiz para a minha escola normal, dos meus professores. Coloquei os poemas da minha escola. Depois passei para as histórias dos doces. Uma vez nós fizemos poemas para os Doce Festa de São Lourenço. Fizemos também uma vez uma viagem com poemas de uma viagem sobre como se nós estivéssemos junto com os modernistas, visitando Ouro Preto, Mariana, aquela viagem. Então fizemos poemas modernistas numa oficina, coloquei esses poemas modernistas, indo como se a gente estivesse junto com os modernistas, revisitando Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Então, eu peguei esse fio, coloquei todos eles aqui. A Lenda da Mantiqueira, Menina da Mantiqueira. Então, todos esses poemas vieram para o meu livro. E eu fiz assim, todos eles têm uma referência, tem alguma coisa, tem uma parte de um poema, tem uma inspiração. Tem um muito especial, que ele fala que eu lembro, às vezes ouço o vento passar, e só de ouvir o vento vale a pena, do poeta português. O que vale a pena na minha vida? O que vale a pena? Vale a pena eu ouvir quando o meu neto chegava na porta e gritava, vovó. A vida valia muito a pena. Então eu fiz um poema falando o que vale a pena quando o meu neto chega a uma escola de samba, uma bateria de escola de samba inteira que agita a minha vida. São momentos felizes, tá? Então, assim, a partir disso, eu coloquei na frente de cada poema, tem essa dedicatória, esse contexto, ou uma referência a um poema. Eu pensava que a vida dos poetas fosse todas maravilhosas. Quando a gente pensa num poeta do Rio de Janeiro, como Vinícius de Moraes, que era no bar, que era festa, aquela maravilha. E eu gostava muito do Bandeira. Eu assisti o filme do Bandeira, ele lá quietinho, solitário, fazendo lá o cafezinho dele, vou-me embora para Passárgada, sonhando. Não, todo mundo quer ir para algum lugar bonito, todo mundo quer um lugar de felicidade. E eu percebi assim que os poetas, todos procuram esse lugar, todos os seres humanos, eles querem esse lugar de felicidade. Então, a gente se encontra na escrita.
Quando a menina fala assim, vovó, olha esse poema aqui da Dalila, que está falando, eu quero um café de papo, um café de aconchego, um café de conversa, ele está parecendo com a nossa relação. Eu acho isso assim muito bom, muito gratificante e fico muito feliz com isso. Então é isso. Esse é o livro Minas, que fala da minha terra, do amor pela minha terra, do amor pelas pessoas. E em 2021 eu fui convidada para a Academia Feminina Sul-Mineira de Letras. Essa academia, eles precisavam de uma representante em Ouro Fino para ocupar a cadeira de uma poeta, de uma escritora, Meire Apocalipse. Eu morei toda a vida em Ouro Fino, nunca soube dessa escritora, porque ninguém nunca falou dela, ela foi silenciada. Então, como todas as mulheres, desde a formação da Academia Brasileira de Letras, que a Júlia foi excluída da academia, todas as mulheres sempre foram quase todas silenciadas, quase todas as escritas delas guardadas. E eu fui convidada para pesquisar a vida de Meire, então eu tenho feito isso, tenho valorizado a vida de Meire. Meire Apocalipse, ela foi uma jornalista, ela trabalhou em São Paulo no meados de 1950, ela foi uma jornalista premiada, ela fez uma pesquisa sobre o folclore brasileiro, tem um livro, Antologia do Folclore Brasileiro, a edição número 4, ela reuniu 99 lendas do estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Essa é a obra mais importante dela. Ela tem livros, conseguiu alguns livros dela de contos, que são muito importantes. Ela também, participou ela era, como se diz, simpatizante do Partido Comunista. Então, o que aconteceu? Aí que ela foi mais silenciada ainda. Aí eles não gostaram da história dela, ela voltou para Ouro Fino e falaram assim, aí que não deixaram ela escrever mais nada mesmo. Aí que ela acabou a carreira dela por aí. Ela escreveu para os jornais, mas ninguém quis contar essa história dela, depois que descobriram isso. Aí que ela foi silenciada de vez. Mas ela tem muita importância. Agora, sim, eu estou resgatando essa história da Meire, estou trazendo a Meire de volta, porque, gente, ela lutava pela natureza, pelos animais, pelas pessoas, pelos trabalhadores. Então, é a minha patrona, a Meire Apocalipse. E a patrona da casa é a Bárbara Eliodora. A gente vai ver que João Lúcio Brandão, quando da inauguração da Academia Mineira de Letras, ele reverenciou Bárbara Eliodora. Ele falou que Bárbara Eliodora é a primeira poetisa do Brasil, então ele defendeu Bárbara Eliodora. Ele é meu conterrâneo, ele é lá de Ouro Fino, João Lúcio Brandão. Então ele fez um discurso, tem na inauguração da Academia Mineira de Letras, tem um discurso do João Lúcio Brandão, defendendo Bárbara Eliodora como primeira poetisa do Brasil. E ele já achava assim, um absurdo que ela ficou esse tempo todo em silêncio. Imagina que até hoje ela está em silêncio. E agora, nós temos mais 40 escritores e temos essa missão de resgatar essas 40 mulheres. Nós já somos em 100 mulheres na Academia Feminina Sul-Mineira de Letras. 40 efetivas, 40 correspondentes, e nós temos agora as pesquisadoras de todas as universidades, da UFMG, da UFSJ, da UFOP. Então, estamos todas unidas aí para resgatar essa escrita das mulheres. E a minha pequena colaboração é esse livro Minas, aqui, resgatando a escrita do sul de Minas. Eu queria agradecer a todos os presentes, e eu vi a presença da minha querida confreira ali, Loredane Vilela, presidente da ASMEL. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Dalila. Para a gente conhecer então um pouquinho da sua obra, seremos contemplados com a leitura de 3 de seus poemas. Ouviremos agora o poema A Menina e a Mantiqueira, interpretado pela aluna Ana Laura. A Menina e a Mantiqueira.
Eu sou a menina, filha de pais deste lugar, do ventre da mantiqueira, das flores, dos frutos que crescem naturalmente em junho, dos cipós de São João, das gabirobas, das mangas e do doce mel das abelhas. Eu sou a menina, cria dos pássaros que cantam, anunciando o dia, do sol que lança seus raios, fecunda a terra, faz brotar as sementes adormecidas e dá cor às folhas verdes. Por isso, tenho vitalidade. Guardo o segredo deste solo e renasço, mesmo após alguma seca bruta. Sou a menina, nascida nas águas abundantes, da Mantiquir, serra que chora. Um choro de amor que tudo fecunda, que refloresta, que perpetua a vida, dos seres pequeninos e dos maiores, que aqui vivem e os embala, com seu canto de felicidade. Sou a mulher e a menina que habita em mim, e a serra no mais profundo do meu ser. Obrigada, Ana Laura. Ouviremos agora o poema Meu Sul das Gerais, interpretado pelo aluno Anthony. Eu sou o pássaro que pousa no pico da araucária em busca de abrigo. Sou a gota d'água que brota da serra que o indígena chamou de mantiqueira. Sou o rio, sou mata nativa, sou natureza viva, sou também seu ancestral. Gosto do sol, da chuva que cai neste chão. Trago junto ao meu coração o amor para quem nela habitar. Quero andar ao sol, respirar esse ar que me deixa leve, sentir a energia que emana das Gerais. Cultivar o solo, entranhar nas belezas, fincar raízes e fazer parte, para sempre, da natureza. Eu, que muito apreciei as obras de Yara Tupinambá, que já sonhei com minas de preciosidades, já cantei a Serra da Boa Esperança, sei o que é ser feliz. E você, o que me diz? Nem sabe o que é saudade. Não leu as cartas de Cipriano Joseph? Não bateu o pé ao ritmo da catira? Não contou o causo caipira? Nem ouviu os poemas de Drummond? Não tem lembrança do trenzinho a vapor, café com pão que tanto vive em nosso imaginário e nos leva a tantos lugares, também aos sagrados altares, capelas e tantos relicários. Das casinhas simples aos suntuosos casarões, as fazendas de café, o cheiro de alecrim queimado, a quitanda saindo do forno, a louça colonial, a boa prosa à mesa, a fé na vida e os frutos do quintal. Seus olhos estão abertos, mas você nem me viu, nem ouviu as músicas de Milton e do Clube da Esquina, nem sabe de Água Funda que Ruth escreveu. E das histórias que as mulheres mineiras nos deu. Eu, que sou destas bandas de Minas, e amo as serras, as águas e os campos gerais. Sou Bárbara Eleodora, sou Francisca Senhorinha, sou Meire Apocalipse, sou Dalila Lasmar. Por favor, queira entrar, venha conhecer a minha terra, meu sul de Minas, meu lar. Obrigado, Anthony. Ouviremos agora o poema Na Primavera, interpretado pela aluna Natália. Na primavera, as flores na retina traz aos olhos a alegria. As cores imersas em vários tons de verde realizam uma revolução dentro da gente. É tempo de fazer festa, enfeitar a casa, abrir a janela, saltitar, esquecer as mágoas, despir-se dos velhos modos, de dizer palavras doces, ouvir músicas, abraçar os amigos, sair por aí cantarolando, cultivar cheiro verde, alecrim e morangos, respirar o perfume das plantas que enfloram, deixar-se florescer com a natureza, frutificar os amores ao sol de setembro,
primaverar-se nesta estação, reflorescer a vida. Obrigado, Natália. Convidamos o aluno Vinícius para a entrega de uma flor para a escritora Dalila Lasmar, em agradecimento por este momento. Teremos agora, no hall externo do auditório, uma sessão de autógrafos. Agradecemos a presença de todos e convidamos os alunos e demais interessados a se dirigirem à mesa montada na área externa, para que a autora possa conversar com os convidados. Passaremos agora, então, para a atividade organizada pela direção do Campus Poços de Caldas.